O termo bruxismo deriva da palavra grega bruxein, que significa atrito, fricção. Portanto, o bruxismo é considerado um movimento parafuncional, ou seja, fora das funções normais, que pode ser tanto um movimento de apertamento ou de ranger de dentes. O bruxismo acomete os pacientes das mais diversas idades, crianças e adultos, e tem sido responsável pela queda na qualidade de vida, já que um dos seus sintomas mais prevalentes é a dor, muitas vezes com a limitação da abertura da boca. Vamos conhecer um pouco mais sobre esse hábito parafuncional chamado bruxismo? O bruxismo caracteriza-se por movimentos parafuncionais ou não funcionais derivados de atividades musculares com contrações mantidas, como o apertamento, ou rítmica, como o ranger dos dentes. Os movimentos mandibulares não funcionais promovem uma solicitação anormal dos músculos da mastigação, que ficam em estado de contração exagerada ou de hiperfunção, e isso pode resultar em sintomatologia dolorosa dos músculos da mastigação, especialmente dos músculos masséteres e dos músculos temporais, e na diminuição dos movimentos de coordenação mandibulares. Assim, esse hábito parafuncional pode também causar alterações nas articulações temporomandibulares, as chamadas disfunções temporomandibulares ou DTMs. O bruxismo pode ser classificado em bruxismo do sono e bruxismo da vigília. Algumas literaturas preferem separar essas duas disfunções. Muitas vezes, o bruxismo vem associado com as disfunções temporomandibulares ou disfunções das articulações temporomandibulares, que são essas articulações que ficam nessa região da mandíbula com o osso temporal. Daí, articulação temporomandibular. Como diagnosticar o bruxismo? O bruxismo, como nós vimos, ele tem causas multifatoriais e se faz necessário realizar uma excelente anamnese do paciente. Utiliza-se também alguns questionários específicos, que são ferramentas que vão auxiliar a observar se existe ou não as disfunções temporomandibulares associadas ao bruxismo. Um dos questionários ou ferramentas que pode se utilizar para observar se existe disfunção temporomandibular associada ao bruxismo é o RDC-TMD, que são os critérios diagnósticos para a pesquisa de disfunções temporomandibulares. Esse questionário contém em seu interior a avaliação clínica dos músculos da mastigação. E já sabemos que principalmente os masséteres e os temporais são acometidos, mas o questionário observa todos os músculos da mastigação, além de várias outras questões. Um exame também utilizado para detectar o bruxismo do sono é a polissonografia, que é o monitoramento do paciente numa clínica do sono. O paciente passa uma noite nessa clínica e ele é avaliado, o sono dele é avaliado pela polissonografia. E em casos de avaliação do bruxismo, é colocado nesse paciente alguns eletrodos na região aqui do masséter, do músculo masséter, que é o músculo da mastigação envolvido no processo de bruxismo. Eles também colocam um aparelhozinho de áudio que vai gravar o ranger de dentes desse paciente durante o monitoramento na noite. Os principais achados clínicos do bruxismo são hipertrofia ou aumento dos músculos mastigatórios, principalmente dos masséteres e dos temporais, geralmente associada à sintomatologia dolorosa. Cefaleias ou dores de cabeça tensionais pela manhã, associadas aos músculos temporais.
dor na região das ATMs, das articulações temporomandibulares, dores na região do pavilhão auditivo, redução da abertura de boca, principalmente ao acordar, facetas de desgastes nos dentes, hipersensibilidade dentária, relato de ranger de dentes por algum familiar e outros. Algumas pesquisas realizadas com pacientes portadores de bruxismo identificaram na urina desses pacientes a presença de catecolaminas, que são substâncias produzidas pelas glândulas suprarrenais, como a adrenalina e a noradrenalina, ou epinefrina e norepinefrina. Essas substâncias são utilizadas por nós em casos de emergência, como fuga e luta, ou em casos de estresse. Então, esses pesquisadores, eles fizeram a correlação da presença de bruxismo em pacientes que possuem uma tendência maior para o estresse psicoemocional. O bruxismo tem causas multifatoriais e podem ser necessárias equipes multidisciplinares no seu tratamento. A prevenção e tratamento do bruxismo envolvem principalmente alterações no estilo de vida, a escolha de hábitos saudáveis, que podem incluir também aprender a lidar ou gerenciar emocionalmente e psicologicamente com os fatores estressantes do ambiente em que estamos inseridos. Técnicas de meditação e relaxamento, terapias psicológicas como a terapia cognitivo-comportamental, atividade corporal, exercícios físicos, yoga, natação, etc., de acordo com o condicionamento cardiovascular. Uso de placas intraorais ortopédicas funcionais para a correção de alterações crânio-mandibulares, para o reposicionamento mandibular e absorção de forças oclusais prejudiciais. Esses aparelhos auxiliam também no tratamento das DTMs ou disfunções temporomandibulares, dores orofaciais, incluindo dor de cabeça, acupuntura e a prescrição de relaxantes musculares e outros medicamentos de acordo com o caso. Uma dica interessante é a conscientização do paciente quanto ao apertamento dentário, isso em relação ao bruxismo da vigília. Toda vez que você notar que estiver apertando os dentes, desapertar. Isso se torna consciente com o passar do tempo. Deve existir um espaço entre os arcos dentários, que é chamado de espaço funcional livre. Os dentes jamais devem tocar durante o estado normal em que nos encontramos. Eles só tocam durante a mastigação e ligeiramente durante a deglutição. Me despeço de vocês, deixando aí algumas reflexões para todos nós. E se você não se inscreveu no canal, inscreva-se, deixe suas sugestões e comentários para novos temas. Uma excelente noite para todos e durmam com os anjos.